Olá, continuando a nossa explicação sobre a resolução do exercício do caso da Xenocor Inc., um orçamento de caixa da Xenocor Inc., né? Depois que nós apuramos o total de recebimentos aqui na linha azul e o total de pagamentos aqui nessa linha laranja, a gente joga essas informações para um instrumento de planejamento financeiro, nesse caso, planejamento de caixa, orçamento de caixa propriamente. Então, os meses que são desejados, o orçamento, vão de novembro de 2003 até abril de 2004. Alguém pode perguntar, por que foram dadas informações de meses antecedentes, setembro ou outubro? Gente, foi dar essas informações para você considerar o que a empresa tem a receber em novembro de venda de setembro, o que ela tem a receber de dezembro de venda de outubro e assim por diante, o que ela tem a pagar de compras de setembro e assim por diante, ok? Então é por isso que o exercício aborda essas informações passadas para você poder fazer a projeção. Então, sem mistério, nesta linha de recebimentos, a gente copiou as informações de totais de recebimento. E na linha de pagamentos, item 2, a gente copiou o total de pagamentos, tá certo? Ok. O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa total, nesse caso, porque aqui nesses pagamentos você tem fluxos de atividades de financiamento. Quando você estuda contabilidade, você aprende a demonstrar o fluxo de caixa em 3 itens: orçamento, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento. Essa forma de apresentação é interessante para o analista, realmente é muito importante. Em outro exercício a gente vai abordar essa questão mais à frente. Só que existe um aspecto que é desejado no planejamento e controle financeiro, que você já estudou no início da disciplina, que é a facilidade de interpretação pelos usuários da informação. Nesta empresa, neste caso, o fluxo de caixa, essa síntese, como está mostrado aqui, é a informação necessária e desejada, tá certo? Então, por isso, ficaremos nesse aspecto. O fluxo de caixa, então, é o item 1, quer dizer, o que a empresa recebe menos o que a empresa paga, menos o item 2, a linha 2, ok? E aqui nós temos, em novembro, a empresa tem um fluxo de caixa positivo de 11 mil, em dezembro, negativo de 19, sai mais dinheiro do caixa do que entra, né? Uma previsão de sair mais do que entra. Em janeiro também negativo de 21, em fevereiro positivo de 44, março positivo de 30 e abril negativo de 89. Atenção, estas 3 linhas são informações de fluxo. Fluxo. Então, tudo que entra no caixa no período, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro e assim por diante. Fluxo de caixa. É como se fosse a DRE, informação de fluxo econômico, a DRE, receitas e despesas e custos, no período. Dali para baixo você tem informações de saldo. Então vejam, o saldo no início do caixa foi dado no exercício que era de 22. Ok, qual é o resultado do saldo final? Primeiro período, sem dúvida nenhuma, então a gente pega esses 22 e soma com o fluxo de caixa. E a empresa termina com uma previsão de saldo. Aqui, no caso, a gente vai somar 3 mais o saldo inicial, 4. Ou 4 mais 3 seria a lógica, o saldo inicial mais o fluxo de caixa. 33 positivos. Ok, a empresa tem como meta um caixa mínimo operacional de 15 mil. Ou seja, o tempo todo o caixa tem que ficar em torno desses 15 mil. Todo dia. No final do mês, no início do mês, no meio do mês, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Essa é a meta de caixa. Por quê? Porque isso dá uma segurança para a empresa trabalhar. É óbvio que não vai ficar todo dia esse, né? Vai ter uma pequena oscilação. Mas o que o instrumento de gerenciamento, de planejamento e controle está dizendo para nós é o seguinte: se houver excedente de caixa, ou seja, como aconteceu aqui, você tem um saldo final de 33 e o caixa desejado é 15, você aplica o excedente.
excedente de caixa, então, aqui poderia, 33 menos o 15, você tem uma aplicação de caixa de 18 mil. Isso aqui eu posso dar outros nomes, por exemplo, aplicação financeira, não sei o que eu vou fazer com o excedente, a empresa pode decidir. Aqui está uma linha assim em branco, genérica, excedente de caixa, tem sobra de caixa. Os 18 mais o 15 dá o 33, ok. Em dezembro, o saldo inicial de dezembro é o saldo final de novembro. Igual. E o saldo final de dezembro, o que é? É o 33, quer dizer, é o saldo inicial, mais o fluxo de caixa, que nesse caso é menos 19. Tá certo? Então, se eu pegar o 33 mais o fluxo de caixa, que é menos 19, você tem uma queda do saldo final para 14 mil. Opa! Então, aqui a gente já tem uma situação diversa. A empresa precisa de 1.000 de financiamento necessário para atingir a meta de caixa, que é o saldo mínimo. Então, nós podemos fazer uma conta assim. Nós vamos pegar o saldo final de caixa e vamos diminuir o caixa mínimo, como fizemos antes, só que agora em outra linha, né? Deu 1.000 negativo, tá certo? Certo. Então agora a empresa precisa de 1.000. Ok, o que a gente pode agora continuar? Fazer a mesma coisa, a mesma fórmula aqui. Deu saldo final de caixa de 7 negativo, 37 positivo. Veja que aqui é 44, fluxo de caixa aumentou. 67 positivo, 22 negativo. Ok, então vamos alimentar, né, o caixa mínimo é sempre 15 e agora a gente já tem, vejam que o fluxo de caixa que ocorre no período contribui para a modificação do saldo final, claro, essa é a lógica, né? Então, o que nós temos aqui no mês de janeiro? Nós temos um saldo mínimo desejado de 15 e um saldo final de menos 7. Então, a empresa tem que pegar 15 mais 7 emprestado. Como que eu já vou fazer a cálculo? Igual fizemos o anterior. Pegamos esse 7 negativo e diminuímos do caixa mínimo necessário. 22 é o que a empresa precisa pegar de empréstimo no mês de janeiro para atingir o saldo mínimo de caixa, tá certo? E no mês seguinte, se eu repetir a fórmula aqui, ó, como deu o resultado positivo, ficou positivo o resultado, então não é aqui, né? No mês seguinte você tem um saldo final de caixa de 37 e né, porque o fluxo de caixa foi muito alto, 44 positivo, as entradas foram muito altas, né? Então, teve um excedente de caixa. Como é que a gente calcula o excedente mesmo? A gente pega o saldo final e diminui do que tem que deixar no caixa, né? Então, o que é esses 37? É o 15 mil que tem que deixar no caixa. Leia esse caixa, gente. Leia esse caixa e equivalentes de caixa, né? Aquelas contas de bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Esse excedente é excedente para eu aplicar em aplicações financeiras que eventualmente não tenham essa liquidez imediata. Essa é a lógica, né? Então, 22 mais 15 dá os 37. Ok, vamos para o próximo mês. Fluxo de caixa positivo em 30. O saldo final aumentou mais ainda. Ok, então estamos aqui de novo. O que a gente calcula? A gente pega o saldo final e deixa um pouquinho no caixa, 15 mil, que é a meta. Então, temos um excedente 52. E no último período, em abril, nós temos um fluxo de caixa de 89 negativo. Isso acaba jogando, né? Aqui tinha um excedente 52, jogou o saldo final para 22 negativo. Então, voltamos a uma situação de necessidade de financiamento. Como é que a gente faz mesmo? A gente pega o saldo e diminui o caixa mínimo operacional, o saldo mínimo de caixa. E a empresa termina o período de abril com a necessidade de 37 mil. Tem uma pergunta ali, qual é a necessidade de caixa para o período? O maior valor, né? Ela poderia, então, buscar com antecedência, já no mês de novembro, junto a instituições financeiras, uma fonte de financiamento de curto prazo que alcançasse aí esses 37 mil.
ainda que ela contrate esses 37 mil, mas não pede um desembolso parcelado, né? Começa com um pouco em dezembro, depois em janeiro, depois lá para abril, para ela não sofrer, não ter assim uma surpresa ou sair correndo atrás, porque o fluxo caixa está dando negativo, e como é que eu vou solucionar o problema? A ideia é que com esse instrumento, com antecedência, a empresa consiga melhores opções de financiamento, né? Taxa de juros menores, perfis de pagamento mais alongados, né? Níveis de exigência de crédito menores, né? Como normalmente o banco vai exigir garantias e coisas do gênero. Se eu, com antecedência eu consigo essa informação, né? Se eu consigo com antecedência esse contrato, é mais fácil de obter o empréstimo, tá certo? Lembrando que empréstimo de capital de giro normalmente é muito mais caro, o perfil de pagamento é mais duro para a empresa, então toda antecedência que você tiver na gestão da empresa para contratar um empréstimo desses, melhor, né? Mais garantido. Ok, vamos ver o que tem de pergunta lá na lista, só para a gente ver se responde todo. Supondo que a empresa tem um saldo de 22 mil, determine os saldos finais de caixa dos meses ali todos, né? E nós determinamos, deu certo, né? Está aqui o saldo final de caixa, a gente calculou, saldo final de caixa está aqui, né? Todos os períodos. Calculamos o fluxo de caixa, o saldo final de caixa. B, supondo que a empresa queira um saldo mínimo de 15 mil, determine o financiamento total necessário ou o saldo excedente para cada mês de novembro até abril. Foi feito também, né? Acabamos de fazer, está aqui em laranja mais forte aqui no final, né? Então, nós temos o mês de novembro, fevereiro e março com excedentes de caixa, dezembro, janeiro e abril com financiamento necessário, tá? Ok, e que mais? Se a empresa estivesse solicitando a abertura de uma linha de crédito para cobrir necessidades de financiamento para o período de novembro a abril, qual deveria ser essa magnitude dessa linha de crédito? Também chegamos no valor. A magnitude é 37 mil, é o total que ela vai precisar no período. Como ela se organiza com o pedido, ela pode fazer o contrato e o desembolso não ser tudo de uma vez só, né? Ela pode fazer o contrato e pedir que o desembolso seja parcelado para ela evitar esse problema, né? No total, se ela obter 22 mil, o que acontece? Se ela pedir o crédito 22 mil lá em abril, ela vai precisar a diferença ali para suprir, tá? Bom, tem um outro exercício que nós fazemos em aula síncrona, na lista, que tem um complicador, que é esse exercício 6, né? Tente fazer, né? Esse exercício 6 tem o seguinte, além de ter essas informações todas que trabalhamos aqui, ele tem informação sobre se houver falta de caixa, será feito um empréstimo e com juros e correção de 4% por período, né? E se houver excesso de caixa, será feita uma aplicação e correção de 1%. Veja, então, aí nesse caso, você tem recebimentos e pagamentos diferenciados em função daquela informação. Então, se você tem excedente de caixa de 18 mil, aqui na entrada de caixa, no recebimento, você teria 1% de ganho. No mês, quando você tem aqui, nesse mês de janeiro, você teria 4% de mil como despesa, né? E assim por diante. Então, é um complicador, tem nessa lista de exercício nossa, né? Foi explicado ali. Outra informação que pode ser solicitada, como já foi explicado em um exercício precedente. O examinador pode pedir para você, por exemplo, considerando os dados, qual é o saldo de contas a receber no último mês do período da projeção, ou seja, no final de abril, dia 30 de abril. Você só soma o que tem a receber aqui, tá? Nesse caso aqui nós temos, 280 mil, né? Nesse caso aqui, que temos a receber. Ou seja, nós temos a receber 30 dias da venda de abril, 60 dias da venda de abril e 60 dias da venda de março. Se ele perguntar saldo de contas a pagar para fornecedores, você tem aqui também, ó, esses valores aqui. Se ele perguntar se no final de abril tem quanto que a empresa deve para salários,
você tem 50 mil aqui, ó. Aqui essa soma dá 121 mil, né? E esse aqui 50. Se você se perguntar qual é o total do passivo circulante, considerando apenas essas informações, você pode somar esses 4 números aqui. Você tem contas a pagar para fornecedores e você tem salários a pagar, que aqui deu 171 mil, né? O professor está marcando aqui, o Excel mostra o resultado que não aparece para vocês. Bom, com essa explicação aí a gente... nós estamos falando sobre a unidade de planejamento econômico e financeiro não é aqui. Planejamento não está disponível aqui para mim agora. Mas é aquela capinha, né, que aparece aqui, né? Planejamento econômico e financeiro das demonstrações. Então você lembra que do ponto de vista econômico, você tem a projeção da demonstração de resultado do exercício, porque a DRE é uma demonstração econômica. Ali você tem lucro, uma informação econômica, que é fruto do confronto de receitas. O que são receitas? São conquistas, não são recebimentos. Receitas são conquistas, a empresa conquista o direito de receber, né? E as despesas e custos são sacrifícios para obter receita e para produzir bens e serviços. A confronto dos dois dá o lucro, que é um resultado econômico. Projeção, então, projeção, né, planejamento econômico diz respeito à DRE. Planejamento financeiro diz respeito a isso que acabamos de fazer. O financeiro é o fluxo de caixa, o fluxo financeiro, o fluxo das disponibilidades, o que acabamos de fazer o exercício prático, né? E o balanço, professor, o que é? Bom, no balanço patrimonial, são saldos, né? Você tem informações financeiras e informações econômicas, né? O patrimônio líquido é todo composto por informações econômicas, né? A parte do ativo circulante e passivo circulante são informações financeiras, né? Que afetam mais o fluxo financeiro. Só que essa discussão também já é uma discussão de outra disciplina, né? A gente discute isso lá na contabilidade financeira, no começo do curso de administração. Tá certo? Então, com essa explicação aí, eu acho que temos bastante conteúdo no canal para você exercitar a lista, né? Tem vários outros exercícios, nem todos estão aqui, mas eu acho que alguns já estão, né? Nós explicamos esse exercício 7 sobre fluxo de caixa, explicamos este agora, o 4, né? E é isso, né? Em aula 5 a gente explica os outros, né? E assim seguimos com a nossa disciplina de planejamento e controle financeiro. Bons estudos!